Bom, eu nem sei como falar desse anime porque ele é muito diferenciado, muito mais do que eu esperava. Inclusive, eu aposto que vai te surpreender também e eu estou falando de Oshinoko. Ele tem uma estética que parece ser um anime de música, de mostrar o dia a dia de uma idol, mas calma que ele é muito diferente do que ele aparenta ser, porque ele acompanha a protagonista que se chama Ai, que ela é uma garota órfã que acabou virando uma idol, porém a gente não acompanha a vida dela como idol, e sim os bastidores, e vemos como é o mundo de quem trabalha com entretenimento é cheio de mentiras, falsidades, e gente que faz tudo por dinheiro ou fama. E esse primeiro episódio, ele teve 1h20 de duração, isso é praticamente um filme, mas relaxa aí que eu vou falar desse anime da forma mais dinâmica possível. Então assista esse vídeo até o final que eu garanto pra vocês que vai valer a pena. E já começa com um show de apresentação da protagonista que se chama Ai, só que ela estava sendo narrada por um fã que ele fala que aquela história é uma história de ficção, mas que na verdade quase tudo nesse mundo é uma ficção que fabricam e que escondem qualquer coisa que seja inconveniente. E dito isso, constantemente fãs de idols são enganados. E tudo isso que essa narração quer dizer é que o que pessoas famosas mostram pro público não é nada do que parece. E daqui a pouco vocês vão entender o que ele quis dizer. Nisso é quando mostra quem estava fazendo essa introdução, que inclusive era um doutor e ele é super fã de idol. Na verdade, não de idols em geral, e sim da Ai. E eu achei engraçado ele estar vendo uma apresentação dela enquanto ele deveria estar trabalhando. Ainda bem que aparentemente o paciente não estava se importando, na verdade parecia que ele estava curtindo. Só que depois disso chega uma enfermeira falando que saiu uma notícia no Twitter, que a Ai ela ia fazer uma pausa na carreira devido a um problema de saúde. E é engraçado ver o desespero desse médico ao saber dessa notícia porque ele é muito fã da Ai, sendo que ela tem 16 anos. Devido à reação que ele teve, a enfermeira começou a chamar ele de lolicon. Só que eu acho que ele não é pervertido, pelo menos pelo que aparenta. Ele basicamente só é um cara mais velho que curte o mundo das idols. E depois disso, o doutor acabou explicando o motivo, porque ele teve uma paciente que mudou seu destino, que era uma garota que era muito fã de idols, principalmente da Ai. E acaba mostrando um flashback que ele teve com essa paciente, que ela fala que se pudesse renascer, ela queria ter um rosto igual ao da Ai. E o doutor ficou de cara porque ele acha que essa ideia de renascer é bobagem, que não existe. E os dois ficam nesse papo falando como é que teria sido caso eles tivessem nascido como filhos de celebridade. Só que a única que estava entrando nesse assunto era a garota. O médico meio que não acredita nisso, como eu tava falando, ele só fala pra Serena que ela é uma garota muito bonita e que ela não precisava renascer pra isso acontecer. Só que se o sonho dela era se tornar uma idol, ele ia apoiar ela nisso. E ela se emocionou tanto com essas palavras dele que a garota até pediu ele em casamento. Só que claro que ele recusa pela diferença notória de idade, só que ele disse que pensaria a respeito quando ela fizesse 16 anos. Eu não sei se ele tá falando sério ou se é zoeira, mas se for verdade, parece que eu me enganei e a enfermeira tava certa, tá ligado? Só que isso acabou não acontecendo porque a garota, ela foi de arrasta pra cima. Ela se foi só aos 12 anos de idade. E se ela tivesse viva hoje, ela teria 16 anos assim como a Ai. Então meio que ele virou fã da Ai pela Sarina, pelo que eu entendi, tá ligado? No fim das contas, você é um lolicon mesmo. Só que o doutor jura de pé junto que ele só apoia a Ai pela Sarina, que não é com segundas intenções ou com maldade. Só que nisso é quando acaba o intervalo e ele vai atender uma paciente que chegou, que era uma tal de Rushino, e ela tava com 20 semanas de gravidez. E a garota tava buchuda aos 16 anos. Que ele pergunta do cara que tava ao lado da garota se ele era o pai dela, e ele fala basicamente que é só no papel porque ela cresceu em um orfanato. E ele era o responsável por ela, e quando a garota tira o chapéu, não tinha como não reconhecer, era a própria Ai. O médico até saiu para respirar porque ele não estava acreditando. Então basicamente o problema de saúde era mentira. A real é que idols não podem namorar, muito menos engravidar. Isso acabaria sendo um escândalo caso vazasse, principalmente porque ela é jovem. Então basicamente era isso que estava acontecendo por baixo dos panos. Só que o que eles não contavam era que o médico fosse fã da Ai, tá ligado? E para completar, o pai dessa criança está sendo mantido em segredo. Só que depois de alguns exames acabou sendo revelado que ela estava grávida de gêmeos. Meu Deus do céu, Berg. E pergunta se ela realmente vai levar essa gravidez adiante, porque caso ela fosse descoberta, isso acabaria com a sua carreira. Só que ela estava decidida em levar isso adiante. E depois disso, o médico tem uma conversa em particular com a Ai, que basicamente ele confessa que sabe quem ela é. E ele pergunta se ela tem certeza, se ela realmente quer levar isso adiante, ou se ela ia largar de ser idol, tá ligado? Só que a Ai fala que ela não pretende fazer isso e que ela não tem uma família, mas sempre desejou uma. E o médico, ele ficou surpreso com a decisão dela de querer ter os filhos, mas ainda querer ser idol. E claro que a Ai também não ia tornar isso público. E ela acaba reforçando de que idols, eles são objetos de adoração.
são, e que eles sempre brilham através de mentiras, e que ela escondeu o fato de que tem 2 filhos, isso só tornaria ela uma idol de primeira. Se acha nem um pouco essa garota, né? E a Ai continua falando de que idols, eles já vivem mentiras, então pelo menos ela queria ter uma felicidade verdadeira, e ela não pretende abrir mão de uma coisa pela outra, ela vai manter os dois porque ela é uma garota gananciosa. Caralho, o maluco é brabo. Então, após essa declaração ousada, o médico decidiu que iria ajudar ela e fazer o parto para as crianças nascerem saudáveis, e que se isso estava fazendo ela feliz, ele ia apoiar. E basicamente depois disso avança 40 semanas no tempo que já era a data do parto, quer dizer, a data prevista, que a Ai ela já estava aguardando, que caso ela sentisse alguma dor, era só chamar. Só que nisso, o médico foi dar uma volta e um cara muito suspeito acabou parando ele e perguntando se ele era médico da Hoshino. Hoshino, caso não tenha falado ainda, é o nome falso que ela tá usando no hospital. E o médico até afirma que ela tá usando o nome falso. Como que esse cara sabia dessas informações, saca? E por ele ser confrontado, o cara começou a correr e o médico foi atrás dele. Que esse cara que a gente ainda não sabe a identidade atraiu o médico por penhasco e simplesmente empurrou o médico de lá. Que devido ao impacto ele nem conseguia se mexer, mas ainda estava consciente, e ele só ficou pensando de que prometeu pra Ai que voltaria para realizar seu parto, só que ao mesmo tempo ele lembrou daquela conversa que teve com a Sarina, sobre como seria caso ele renascesse como filho de uma celebridade, e ele fala que nunca pensou a respeito disso e também nem teria por que ele pensar, ele só pensava que fosse pro inferno quando morresse, mas ele renasceu como filho da Ai. E ele ganhou o nome de Aquamarine e tem as memórias da vida passada. E tudo isso é uma surpresa pra ele, mas futuramente o Aqua quer desvendar tudo isso que aconteceu, porque é algo muito bizarro se parar pra pensar. Mas ele só quer aproveitar essa vida nova dele ao máximo, e é quando apresenta a Ruby, que é sua irmã gêmea, que depois eu falo um pouco a respeito dela, porque nesse momento o trabalho da Ai tava na hora de voltar aos trilhos. E enquanto isso, a Miyuka, que é a esposa do Saito, iria cuidar dos filhos da Ai enquanto ela estivesse trabalhando, que essa mulher tava com uma cara de que não gostou disso não, viu? E depois disso, Ai foi pro estúdio enquanto o Aqua foi assistir sua mãe barra ídolo na TV, e é quando mostra os bastidores de tudo isso. Os produtores falam que elas não são nem boa nem ruim, mas é o que vende, mas que é uma bosta eles terem que elogiar mesmo não gostando. Basicamente, eles mantêm as aparências pelo lucro, tá ligado? Até porque mentiras e interesses estão escondidos através de sorrisos falsos, que é uma tecla inclusive que o anime bate muito. Só que quando rola a apresentação da Ai, parecia que tava todo mundo muito impressionado, só não sei se eles estão fingindo. Agora, se eles estão fingindo, estão mentindo muito bem. E em casa, o Aqua também estava curtindo a apresentação da Ai, afinal ele era um fã antes de tudo isso acontecer. E ele pensando sobre toda essa situação, ele tá muito feliz por cuidar da Ai de perto, e que ele não guarda rancor do cara que matou ele porque o Aqua tá amando essa vida nova, e que ele queria que a Ai tivesse dado à luz a filhos normais, só que acabou acontecendo isso, algo sobrenatural aconteceu aqui. Então a única coisa que ele vai fazer é se divertir. E enquanto o Aqua estava assistindo a apresentação na TV, a Ruby acordou reclamando porque que ele não acordou ela para assistir também. E o Aqua acabou sacando também que ela não é uma criança normal. Ele já entendeu que possivelmente essa garota renasceu assim como ele. E eu acho também que eu nem preciso falar que essa garota tem 100% de chance de ser a Sarina, né? Mas por enquanto só a gente sabe disso, eles não. E depois acaba mostrando em pensamentos do Aqua que o pessoal tava quebrando o pau no Twitter. Os haters estavam falando muito mal da Ai, tá ligado? E isso tava deixando a Ruby muito brava, que ela tava agindo tipo aqueles fanáticos, tipo aqueles fãs de K-pop que sai xingando meio mundo por falar mal do seu ídolo, saca? E isso foi até uma ótima apresentação da realidade. E o Aqua, observando aquela situação, ele acabou perguntando pra Ruby se eles compartilhavam do mesmo destino, que ela ficou chocada por ver um bebê falando, mas ela tava fazendo o mesmo. E o doutor só queria que a Ai tivesse filhos normais e saudáveis, mas ela acabou recebendo um conjunto bizarro de gêmeos. E isso não é nem eu que tô falando, são palavras dele. E depois disso mostrou de novo o cara que matou o doutor, e deu pra ver que ele é um cara bem obcecado pela Ai. Chamava ela de mentirosa por ter enganado o público e ter filho, saca? Só que depois falamos melhor a respeito disso, porque cortou pra uma cena da Ai perguntando se o Aqua queria mamar, só que como ele é um adulto no corpo de uma criança, ele também tem mente de adulto. Então ele fica muito constrangido e prefere mamadeira ao invés do peito, saca? E já a Ruby, ela é completamente o oposto, ela até chora pra ser amamentada. E o Aqua só diz que vai deixar isso passar porque ela é uma garota. Só que chegou o momento da Ai trabalhar e a Ruby precisava trocar de fralda. Que a Miyuka ia fazer isso apesar de estar estampado na cara dela que ela não quer fazer. E isso acabou se agravando na mente dela com o tempo. Tipo, ela começou a pensar por que ela tem que cuidar dos filhos de uma idol de 16 anos. Então ela ia acabar com essa porra toda, porque se ela vendesse essa história pra uma revista famosa, ela ia conseguir uma baita grana. E a Miyuka, ela já tava tirando fotos pra vender essa história. E enquanto isso, tanto o Aqua quanto a Ruby, eles não sabiam o que fazer. Porque
eles podem até ser muito inteligentes, mas o corpo dele os limitam, tá ligado? Então o Aqua, ele teve um plano, ele começou a falar com a Miyuka falando que é um mensageiro divino. É o quê? E ela, claro que achou aquilo muito bizarro, até porque não é normal um bebê tá falando. A Miyuka até cogitou a possibilidade de ser uma pegadinha, porque ela é ateia, então ela não acreditava nessa coisa de mensageiro divino, saca? Então pelo fato de ser uma situação anormal, ela não caiu na conversa a princípio. Aí a Ruby acabou falando que a Ai, ela foi escolhida pelo deus do entretenimento, em que era destino basicamente da Miyuka cuidar dessas crianças, e que caso ela falhasse nessa missão, ela sofreria uma punição divina. Meu Deus do céu, Berg. Só que todavia, entretanto, caso ela resolvesse cuidar dessas crianças, tipo proteger o segredo da Ai e tudo mais, eles iriam conceder um desejo pra ela, que seria se casar com um homem bonitão. E basicamente foi assim que eles evitaram que essa história fosse vazada. E a Miyuka basicamente virou outra pessoa. Tava até fazendo serviço doméstico cantando, pra vocês terem ideia. Nisso acaba cortando pra noite que o Aqua acabou falando em pensamentos que ele ganhou uma irmã estranha que é fã de Idol. Que na verdade a paixão dela quando fala da Ai lembra muito da Sarina. Talvez pelo fato de ser a mesma pessoa, né? Inclusive a Ruby também suspeita que ele é o doutor, mas ela acha que é bobagem. Apesar que ela tá certa, né? E depois disso acaba cortando pro ensaio da Ai, que ela tava meio pra baixo. E no dia desse ensaio também ia ter a apresentação que os gêmeos insistiram pra ir. Só que o presidente ele ia matar a Miyuka caso ele descobrisse, então ela falou pra eles se comportarem. Só que quando começou o show, tava todo mundo animado, menos a Ai. Ela tava tentando manter as aparências, mas ela mesma não tava bem. Só que ela acabou ouvindo de fundo umas crianças animadas na plateia, e eles já estavam fazendo até uma coreografia de dança de fãs de Idol. E a Ai, depois de ver os filhos, ela ficou muito feliz. Meio que o sorriso falso dela acabou virando um sorriso verdadeiro e sincero, saca? E é engraçado que depois disso alguém filmou os bebês dançando e postou no Twitter, e viralizou tanto que atingiu 12 milhões de visualizações, tá ligado? Que depois disso o presidente da agência da Ai falou que queria conversar com a Miyuka em particular. E depois disso acabou tendo um salto de tempo que se passou um ano, e os gêmeos eles já estavam na idade de falar, então não era mais estranho, saca? Que depois disso até então continuou a vida normal dos três. E a Ai depois disso ela também conseguiu outros trabalhos e até conseguia levar os gêmeos, porque quem era mãe deles na frente dos outros era a Miyuka. E tipo, nesse lugar que a Ai iria gravar era um comercial. E o diretor acabou despertando interesse no Aqua porque ele é muito inteligente para a idade dele, que ele poderia ter muito futuro nesse ramo do entretenimento. E eu só tô mencionando isso porque vai ser relevante mais pra frente. E depois que começou a gravar o comercial, o diretor acabou falando que a Ai atua mais ou menos, mas que apesar disso, ela é uma garota que tem um rosto bonito. Então acaba tendo um salto de horas que eles já estavam em casa esperando o comercial passar na TV, tipo, cortaram basicamente toda a apresentação da garota, colocaram só alguns segundos. Acho que a Ai, ela não apareceu nem por um minuto. O Aqua até ligou pro diretor, já que ele tinha o número dele, o diretor deu pra ele porque caso ele se interessasse pelo mundo do entretenimento era pra entrar em contato, que é uma coisa que eu não mencionei lá atrás, mas tô mencionando agora. E o Aqua, ele queria uma explicação porque a cena da Ai foi praticamente toda cortada. E o diretor falou que ela era muito mais bonita que a atriz principal, então ela ia roubar toda a atenção. Que se ela tivesse mais tempo de tela seria um problema pra estratégia de imagem, tá ligado? Então basicamente por conta disso ela foi cortada ao máximo do comercial. Mas de qualquer forma não era pra ele se preocupar porque ele pretendia oferecer pra ela um papel em um filme. Mas que não era pra ele ficar feliz ainda porque tinha uma condição, que seria se ele atuasse também, e o Aqua acabou aceitando pela Ai. E sem muita enrolação já corta pro estúdio que o Aqua acaba falando que a Ruby ela atua muito melhor que ele. Só que o diretor fala que quer que seja o Aqua em troca de dar um papel no filme pra Ai também. Que a Miyuka ela tava até surpresa do quão o diretor gostou do Aqua. Só que depois disso apresenta uma outra personagem que se chama Kana Arima, e ela é considerada um prodígio, como se tivesse muito futuro no ramo do entretenimento. Só que quando chegou a hora dos testes de gravação, digamos que a atuação dela foi inferior à do Aqua, e até ela reconhece isso. E conversando em particular, o diretor elogiou muito o Aqua, ele realmente enxerga muito potencial naquele garoto, tá ligado? E enquanto isso, a Arima tava indo pra casa e depois do que aconteceu, ela enxerga ele como rival. E basicamente depois que esse filme estreou, ele foi muito bem recebido pelo público, mas que segundo o Aqua, a Ai que carregou o filme todo, tanto que ela conseguiu muitos trabalhos depois que ela atuou naquele filme. E atualmente, ela já tá com 20 anos, já se passaram 4 desde que as crianças nasceram, e que a propósito, o cadáver do doutor nunca foi encontrado. E o que eu achei estranho nunca terem achado em 4 anos, tá ligado? Só que depois disso mostra a Ai fazendo uma ligação que basicamente era pro pai das crianças. Ela queria que ele pelo menos fizesse
fizesse uma visita, porque ela acabou ouvindo os dois conversando outro dia quem supostamente era o pai deles. E basicamente foi isso que levou ela a fazer isso. E lembre dessa informação porque vai ser importante pro final do vídeo. E depois disso acaba cortando pra uma cena de que a carreira da Ai tá indo muito bem, que até o presidente da agência acabou falando que era bom ela evitar escândalos. E com isso ele quer dizer nada de entrar em contato com o pai das crianças, tá ligado? E a Ai concordou com isso, mas claro que ela é uma idol, então ela tava mentindo. Inclusive, ela é profissional nisso. A Ai já faz isso com tanta frequência que ela não consegue distinguir o que é verdade ou não. E ela sempre teve também uma vida problemática, porque acabou mostrando em um flashback que foi justamente o dia que ela recebeu uma oferta de ser uma idol, que a Ai, inclusive, ela não tava afim. Ela até acaba contando que cresceu em um orfanato porque a mãe dela foi presa por roubo enquanto ela ainda era pequena, e que mesmo depois que a mãe dela foi solta, ela não foi buscar ela no orfanato. Então basicamente a Ai, ela não sabia o que era amar ou ser amada. Então será que mesmo assim ela ainda poderia ser uma idol? Até porque sendo assim, ela não poderia amar seus fãs. Então o presidente acabou falando que era só mentir, e que na real mentiras bonitas é que os fãs querem. Então a Ai, ela ficou pensativa, tipo, será que tá tudo bem eu mentir sobre amar? Então baseado em toda essa falta de experiência da Ai, ela nunca falou que ama os filhos por medo de dizer isso e acabar sendo mentira, saca? Essa é uma situação que atormenta muito ela, tá ligado? Só que indo pro dia seguinte, a Ai ia fazer um tweet falando que tava muito animada pelo concerto na cúpula, só que alguém tocou a campainha bem na hora que ela ia fazer isso, e quando ela foi atender, era justamente o cara que assassinou o doutor, e ele dá flores pra ela parabenizando a Ai pelo concerto e até pergunta como que tava os gêmeos. Só que ao mesmo tempo que ele tá fazendo isso, ele esfaqueou a Ai, e ele fala como que ela pode ter filhos sendo uma idol, tipo querendo satisfação, porque ele como fã acabou se sentindo traído, ainda mais com tantas mentiras dela falar que ama os fãs e tal. Então ela diz que ela nunca foi uma pessoa perfeita, só que ela contava mentiras na esperança de um dia se tornar realidade. E esse cara fala que possivelmente ela nem lembrava dele, já que ela sempre mente pros seus fãs. Só que pra surpresa desse cara, a Ai reconheceu ele, porque ele sempre aparecia nos eventos de aperto de mão, e ela ainda guarda um presente que recebeu dele na sala de estar, que depois dessas palavras da Ai, meio que o cara ficou em choque, já que ele tava instável. Ele só foi embora correndo porque eu acredito que ele se arrependeu do que ele fez. E depois disso que aconteceu, o Aqua até ligou pra uma ambulância, só que ele já foi médico na vida passada, né, rapaziada? Então ele sabe que aquele golpe foi letal. Então por conta disso que aconteceu, acabou rolando os últimos momentos de mãe e filhos, que a Ai, nas suas últimas palavras, ela diz que queria ter visto eles crescendo e que tipo de adultos eles se tornariam, e que no fim ela tava muito feliz por ter dado a luz a eles. E finalmente ela tomou coragem de falar algo que ela nunca teve coragem, quer dizer que os ama. E ela sente que falou isso de coração, porque o maior medo dela era falar aquilo da boca pra fora, entende? E depois disso ela faleceu. E isso acabou virando notícia que a Ai foi esfaqueada, e o cara que fez isso, ele tirou a própria vida. E a Ai, ela tinha acabado de se mudar, então a polícia tá investigando se pode ter um cúmplice, porque isso é uma possibilidade já que descobriram o endereço dela. Então possivelmente aquele cara acabou tendo ajuda. E depois disso, muitos comentários maldosos apareceram sobre o caso. É incrível como esse anime retrata a realidade. Só que depois desse incidente, a Miyuka transferiu o nome do Aqua e da Ruby pro nome dela. Meio que ela acabou adotando os dois, saca? E depois do funeral da Ai, o Aqua pensa que a Ruby ela vai se recuperar com o tempo, porque ele já morreu uma vez, então ele não tava tão chocado. Só que o Aqua, ele se tocou de uma coisa, que aquele perseguidor foi o mesmo cara que matou ele. E como aquele cara sabia que a Ai tava no hospital ou na casa nova? Até porque ele era só um adolescente comum. Ele não tinha habilidade de investigação, então ele só poderia ter um cúmplice e era alguém próximo da Ai. Então primeiro ele suspeitou do presidente, mas não tinha como ser ele porque ele estaria comprometendo a agência. Então ele suspeitou das colegas de trabalho da Ai, só que elas mal se falavam, então não tinha como ser elas. Então indo por eliminação, acabou sobrando uma única pessoa, que possivelmente é o pai deles, e que baseado no ciclo social da Ai, só pode ser alguém do mundo do entretenimento. E após essa dedução, o Aqua foi consumido por um pensamento macabro. Ele fala que não pode morrer ainda, ele quer encontrar essa pessoa e matar com as próprias mãos. Meu Deus do céu, Berg. Essa parte me surpreendeu pra caralho. E depois disso tem mais um salto de tempo, com o Aqua e a Ruby já adolescentes indo pra escola, e assim termina esse prólogo. E começando um novo evento, que é a vingança do Aqua. Confesso que esse final me pegou muito, foi completamente diferente do que eu esperava. E no final tem uma cena pós-créditos da Ai gravando quando eles fizeram 1 ano, que foi basicamente ela desejando parabéns e que eles crescessem saudáveis. Foi uma cena muito fofinha, na moral. Mas eu vou ficando por aqui, e vocês querem que eu continue trazendo o Oshinoko? Então comenta aí, idols, que é pra mim saber se vocês querem mais vídeos desse anime, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos.
e até mais. Skynex Beats.